Foi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está aí já no nosso treinamento. Tem algumas pessoas já, pelo que eu estou vendo aqui, para a gente começar já a próxima fase, que é hoje a gente vai começar a construir, de fato, o nosso fluxo. Tá? A gente vai começar hoje. Possivelmente, a gente só vai começar hoje a construir esse nosso fluxo, né, devido à complexidade aí, vamos pegar item a item, então não vai ser possível a gente fazer toda essa parte hoje. Vamos com bastante calma, vendo todos os detalhes, o passo a passo, ok? Acredito que está chegando o áudio e o vídeo aí do comportamento bem tranquilo. Se não tiver, pedir que só coloquem ali no chat de perguntas e respostas. Se não tiver chegando áudio, ou se tiver com algum problema ali, tá ok? Hoje na moderação ali, perguntas e respostas, tá o Rafael Muniz, certo? Então ele vai fazer esse trabalho ali de, de monitoramento, já vai respondendo as perguntas que vão chegando ali, tá ok? Boa tarde, Rafa, tudo jóia? Boa tarde, pessoal. Tudo certinho. Qualquer dúvida, é só mandar no chat que a gente está aqui para responder. Tudo bem? Bom aprendizado a todos. Tranquilo. Valeu. Então vamos começar já a construir. A gente já viu isso na segunda e terça-feira ali, alguns exemplos usando um processo de férias que a gente usou como exemplo, e hoje então a gente vai construir esse processo de férias. Inicialmente a gente tinha feito um processo simplificado, onde a gente viu que tinha algumas limitações. O processo simplificado a gente não consegue fazer o uso de um gateway para fazer um desvio no fluxo, e algumas configurações um pouco mais complexas ali, ou customização dentro do nosso processo, a gente não consegue fazer com o processo simplificado. Hoje, então, a gente já vai começar agora a fazer um processo BPM mesmo, né, de forma completa, onde a gente vai ver algumas configurações já que a gente consegue usar nesse nosso processo. Lembrando que nesse treinamento não tem o escopo nosso, não vai ser fazer a configuração de fonte de dados, serviço externo, plugins ou integração com Connect ou alguma outra integração com serviço, com alguma aplicação externa ou com a G5, tá? A gente vai reservar um outro momento, ter umas outras agendas que a gente vai compartilhar ainda um calendário com próximos treinamentos, onde a gente vai tá detalhando aí apenas essas partes especificamente de como fazer essas configurações. O primeiro ponto é para a gente ganhar velocidade, né, otimizar o tempo que a gente tem, já adiantando alguns pontos, e depois aí a gente vê essa parte só específica, assim a gente ganha tempo e consegue desenvolver algo mais detalhado e específico, tá ok? Então, como que a gente começa a construir o nosso processo aqui dentro do BPM? Então, a gente vai lá dentro do menu SeniorX BPM, né, Platform BPM, e a gente vem aqui em processos. A gente viu na segunda-feira a central de tarefas, né, o menu de acesso da central de tarefas, que é onde o usuário solicitante e usuário aprovador vão acessar para estar abrindo as solicitações e fazendo as aprovações dos processos ali, que é o uso é, propriamente dito dos processos. Agora a gente vai ver como construir esses processos. Então a gente vai vir aqui na guia processos dentro do menu do BPM e já vai ser listado aqui. Nesse caso, é listado vários processos, porque dentro do nosso ambiente de testes do suporte, a gente tem vários processos já que foram criados, vários processos de testes, alguma coisa que a gente usa para validação. No caso de tenants novos ou clientes que tenham recém-configurados o tenant vão dar início no uso do BPM, essa tela vai vir
totalmente em branco, não vai ter nenhum processo aqui, tá? Caindo nessa tela aqui já de começo, então, o que a gente vai fazer? No canto superior direito aqui, a gente tem o botão Novo Processo. Clicando nele, como a gente já viu, a gente tem várias opções, onde na terça-feira a gente usou a opção de simplificado em branco para fazer o processo simplificado. A gente tem vários templates aqui também, e a opção de importar a partir de um arquivo. Lembrando que essa opção de importar do arquivo, aquele cenário, a gente tem um cenário onde dentro do tenant de homologação, a gente pode fazer a criação prévia do processo, todo ele, se tiver uma integração, a gente faz a criação desse processo no tenant de homologação, integrando com um sistema externo ou sistema G5 de homologação também, e depois de feitos todos os testes, todas as validações, homologar tudo certinho, a gente exporta esse processo, então, do ambiente de homologação e importa ele para o ambiente de produção a partir dessa opção aqui, desse link, importar a partir de um arquivo, tá? Hoje a gente vai usar a opção, então, BPM em branco, que é a primeira opção que tem aqui. Esse BPM em branco, a gente clicando, ele não vem em nenhum template, ele não vem em nenhuma informação, é simplesmente criado aqui, abre a tela de edição do processo, sem nenhuma informação. A gente vai definir tudo aqui, tanto a informação do processo, o formulário, o fluxo, vai detalhar todo o fluxo, fazer toda a configuração desse processo do começo até o final. Tá ok? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, então, que a gente vai fazer é o fluxo simples aqui de aprovação de férias. Então, o título do processo vai ser aprovação de férias mesmo. Treinamento 2. A categoria dele eu vou colocar como RH e a descrição, processo de aprovação de férias para treinamento. Ok, então a gente já viu aqui, colocou o título, a categoria, a descrição, personalizar um ícone aqui para fazer parte desse processo. A gente já tinha visto, então, só revisando a parte da visibilidade das variáveis e a visibilidade da aba de anexo. Nesse caso aqui, a gente vai deixar tanto a aba anexo quanto a aba a visibilidade das variáveis como sempre visível, para que todas as variáveis fiquem sempre visíveis em todas as tarefas para todos os usuários que a gente vai estar utilizando, tá? Então, nesse caso, todas as variáveis que a gente definir, elas vão ficar disponíveis, ok? Quando a gente tentar aqui salvar nesse momento, já nesse primeiro momento, só colocando aqui essas informações básicas e definindo a visibilidade, vai nos dar uma mensagem que não é possível salvar porque a gente não tem um tipo de execução. O passo 2 aqui, do tipo de execução, a gente precisa, então, para poder salvar, definir o tipo do formulário que a gente vai utilizar nesse nosso processo. Se um formulário ECM ou se é um formulário de interface web. Tá? O formulário de interface web é um formulário que pode ser customizado, né, em uma outra linguagem, HTML, JavaScript. Esse formulário web pode ser hospedado na plataforma ou em algum outro local. Lembrando que pela plataforma, acredito que a gente tem uma limitação que até o momento somente o formulário web do HTML pode ser utilizado, mas se hospedado em um outro servidor, pode ser utilizado um formulário em qualquer linguagem, e aí, nesse momento de usar ele aqui, é feito a linkagem com a URL de saída desse formulário. Nesse caso nosso, a gente vai fazer visando usar o formulário padrão do BPM, que é o formulário ECM. Então, a gente vai clicar no formulário ECM e ele vai aparecer uma opção para a gente, então, vai mudar, pedindo ou para selecionar um formulário ECM existente, ou
criar um novo formulário para ser utilizado. A gente vai criar um formulário novo aqui, tá? Para definir os campos que a gente vai usar, parecido, muito semelhante com o que foi feito da última vez. Então, eu vou clicar em criar um novo, ele vai vir para a telinha aqui de estrutura do formulário. Então, eu vou definir o título desse formulário como aprovação de férias treinamento 2, né, para eu poder utilizar de fato esse formulário específico dentro desse fluxo. Vou clicar em continuar e agora vou definir os campos que vão ser usados dentro desse formulário. Então, eu vou vir aqui no botão Ações, Novo Campo, colocar o primeiro campo como matrícula, do tipo texto, né, tamanho médio, e vou colocar uma quebra de linha. Vou salvar, então tem o nosso primeiro campo de matrícula do nosso colaborador. Vou colocar um novo campo e chamar esse novo campo de nome. Na descrição vou dizer que ele é o nome do colaborador, certo? Não é um campo calculado, é um campo do tipo texto também. Vou colocar também uma quebra de linha aqui. Já temos os nossos dois campos. Nosso próximo campo, vou vir em ações, novo campo. E agora vou falar que o usuário tem que colocar a data de saída, e ele vai marcar a data que ele vai sair de férias. O tipo desse campo vai ser do tipo data. Então, eu vou colocar a descrição como data de saída das férias. Ok. Vou colocar ele com tamanho médio, mas não vou quebrar a linha aqui. Do lado desse campo, eu vou colocar aqui, eu coloquei a quebra. Do lado desse campo de data de saída, eu vou adicionar um novo campo e vou colocar mais um campo chamado quantidade de dias. Aqui vai ser um valor inteiro, que vai ser a quantidade de dias das férias. Então, quantos dias esse colaborador vai pegar de férias? Vou colocar ele como um tamanho pequeno e aqui vou colocar uma quebra de linha. E vou salvar, ok. E por último, vou adicionar um novo campo nesse formulário, e vai ser o campo do gestor. Vou colocar como texto também, e ele vai ser o gestor aprovador das férias. Vai ser o usuário que vai aprovar essa solicitação de férias. E vou salvar. Ok, então aqui a gente já tem o nosso formulário. A gente definiu o nome ali, então, aprovação de férias treinamento 2. Temos todos os nossos campos que a gente vai usar. Ok, e agora a gente volta, então, vai salvar esse formulário e vai voltar para as informações do processo para a gente selecionar ele, então, aqui, colocar o nome dele aqui para vincular esse formulário dentro do processo que vai ser utilizado. Então, eu vou começar a digitar aqui aprovação de férias, treinamento 2, tá aqui, e ele está na versão 1. Como a gente acabou de criar esse formulário e salvar ele apenas uma vez, então ele já está na versão 1, que é a versão que a gente vai usar. Vale lembrar que, posteriormente, em outros momentos, os formulários eles vão passando por revisões e manutenções, e a cada vez que o formulário for alterado e a sua versão for alterada e aumentar, para ser utilizada essa nova versão do formulário, depois dele salvo, é preciso voltar aqui em informações do processo e selecionar aqui a versão que é preciso ser utilizada dentro do processo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar essa versão e vou salvar ela. Salvei. Com isso, agora sim, o processo foi salvo, né? Dentro do BPM. A gente já tem um título dele e já está relacionado esse nosso formulário aqui. Um minutinho.
E a gente já está vinculado esse formulário aqui dentro do processo, ok? Feito isso, então, as informações do processo criadas, o processo de fato criado, o formulário criado e vinculado nele, a gente vai para a aba de fluxo. Aqui é onde a gente agora vai criar mesmo o nosso fluxo de automação e como que vai ser feita a criação dessa solicitação, ok? Antes da gente começar a criar esse fluxo, a gente vem aqui se a gente vier na guia variáveis do processo, a gente vai ver que todos os nossos campos que a gente acabou de criar, com os seus respectivos rótulos e tipos, já estão disponíveis aqui, certo? E um cuidado que a gente tem que tomar nesse caso é que depois que a gente criou esses campos e essas variáveis foram definidas, todas as definições de visibilidade desses campos, elas estão desmarcadas. Então, nesse caso aqui, quer dizer o quê? Que quando o usuário for abrir a solicitação e o usuário aprovador for aprovar na guia no formulário e nos detalhes, essas informações não vão estar visíveis. Como a gente marcou dentro da informação do processo que a gente quer que as variáveis sejam sempre visíveis, é preciso que a gente entre aqui dentro da guia de variáveis do processo e selecione para visualização os campos que a gente quer de acordo com o local que a gente quer que eles sejam disponíveis. No caso da visibilidade dos campos, para a opção detalhes, ela vai ser apresentada na central de tarefas, na listagem da central de tarefas, principalmente para o usuário aprovador visualizar ali todos os campos preenchidos sem a necessidade de precisar clicar no processo para visualizar as informações, e a opção solicitações é para o usuário solicitante, então, acessar a solicitação e ele poder visualizar esses campos e, de fato, estar fazendo a entrada deles. Depois de selecionar, então, todas as opções que a gente quer que deixe disponíveis no formulário, a gente clica, então, no botão salvar. Com isso, essas opções de visibilidade já são salvas e agora sim a gente vai começar a criar o nosso fluxo. Quando a gente clica aqui na opção da guia de fluxo, nessa parte da direita, abre aqui o editor do fluxo do processo e a gente tem algumas opções que vem aqui já para a gente começar a construir o nosso fluxo do processo. Na parte superior aqui a gente tem alguns botões. O primeiro opção é o botão salvar, o segundo publicar e salvar, a opção de desfazer e refazer, né? Depois a gente tem a visualização de zoom, tamanho da grade aqui de dentro do editor de processos e a descrição do nome dele, tá? Qual a diferença entre o botão salvar e o botão publicar e salvar? O botão salvar, ele só vai salvar o fluxo aqui que está sendo editado, mas não vai publicar ele, não vai disponibilizar ele para que o usuário solicitante possa usar, tá? Então, eu alterei o fluxo, fiz uma alteração aqui dentro das configurações e parametrizações dele, mas eu não quero, nesse momento, ainda publicar essas alterações. Ainda falta alguma coisinha ali para alterar, fazer algum tipo de ajuste. Então, eu só salvo esse fluxo, mas não publico ele. Dessa forma, eu salvando o fluxo e não publicando, a versão corrente dele ainda, anterior, é o que vai ficar disponível ali para os usuários poderem utilizar. Ao passo que o botão publicar e salvar já vai fazer tanto o processo de salvar o fluxo editado que eu estou trabalhando e já vai publicá-lo também, já vai deixar essa versão do fluxo já disponível para que os usuários solicitantes possam usar. Ok. Depois desse passo, então, vamos começar a construir. Aqui no lado esquerdo, existem os ícones, as opções que são utilizadas para a construção do fluxo. Parece, a princípio aqui, tá, pessoal, olhando assim, parece que é muito pouca coisa que tem aqui, né, muito poucas opções que existem para construir um fluxo,
mas essas opções que existem aqui, elas já são suficientes para a construção de fluxos bem complexos e desvios dentro do processo com complexidades bem grandes, tá? A primeira opção aqui, o primeiro ícone é o ícone de início, então ele marca aonde que o fluxo vai iniciar, qual que vai ser o ponto de start dele, tá? Obrigatoriamente eu tenho que ter um ponto de início do meu fluxo, certo? O segundo ícone é o ícone de fim, ele marca onde que está sendo finalizado o fluxo, certo? Eu tenho que obrigatoriamente ter pelo menos um ponto de finalização. Enquanto do início eu tenho que ter um único início, para finalização não é obrigatório que eu tenha um, eu posso ter mais de um ponto de finalização. Imagine o cenário onde eu tenho um desvio, onde o passo mais simples, o usuário aprovador pode, o usuário responsável por tratar a pendência pode aprovar ou pode reprovar. Em qualquer um desses cenários, aprovando ou reprovando, ele vai para a finalização do processo. Então, eu posso ter dois pontos de fim, ele sendo aprovado ou ele sendo reprovado. Ok? O ícone de tarefa, propriamente dita, a tarefa é onde o formulário vai ser transformado durante o fluxo, né? Então, a gente já vai ver como vai funcionar essa dinâmica, mas a tarefa é onde ocorre, de fato, a entrada das informações, né? O envio das informações que vão ser apresentadas para o solicitante ou para os aprovadores das tarefas, ok? O ícone de gateway, aqui o ícone de gateway, ele é um coringa aqui dentro do fluxo do BPM, é ele que permite que a gente construa um ponto de desvio ou alguma regra dinâmica dentro do fluxo do BPM, tornando que ele se torne mais dinâmico de acordo com a necessidade da automação. Enquanto no processo simplificado a gente não tinha essa opção, aqui já no processo BPM complexo a gente tem essa opção dentro do fluxo, que é a inserção de um gateway. Mas a sequência, quando a gente for aprimorando esse nosso fluxo, a gente vai fazer a utilização de gateway e aí a gente vai ver como que se comporta e como que é o cenário dessa utilização. Trazer para frente e enviar para o fundo é quando a gente tem vários objetos aqui, né, que pode ser que a gente tenha vários objetos dentro do fluxo, várias tarefas que elas acabem ficando intercaladas, então eu posso ter a opção de enviar essa tarefa para trás ou para frente do editor, né? Ajustar o zoom para eu diminuir ou ajustar o zoom dentro do fluxo aqui, né, para aumentar e diminuir a área de edição. E organizar automaticamente é uma opção muito interessante para processos, para fluxos muito complexos, onde a gente pode ter várias entradas e tarefas e desvios, retornos, e acaba, por exemplo, eu tenho mais de 10 tarefas e envios de fluxos para diversas partes, a gente acaba desenhando todos esses fluxos aqui no meio, e de repente aquilo fica meio confuso de visualizar. Então, essa opção aqui, organizar automaticamente, ele acaba organizando todas as tarefas, todo esse fluxo, de uma forma automática, deixando de uma melhor visualização, certo? Então, vamos começar aqui o nosso desenho. Primeiramente, então, como eu falei, a gente precisa ter um ponto de início, então, venho aqui no ícone de início, clico nele e arrasto para dentro da área de edição. Pronto, já tem o nosso início aqui, com o título início, é onde a gente vai começar o nosso processo. Eu posso, aqui do lado direito, cada item que a gente vai trazendo para dentro da área de edição, vai aparecendo, então, um submenu aqui no lado direito, relacionado a cada um desses itens.
cada item tem as suas próprias opções. Então, o botão de início aqui, por exemplo, né, o ícone de início, ele tem 3 opções, que é a opção de título, que eu posso alterar, a opção de notificações, que eu posso personalizar as notificações de acordo com cada início de fluxo, e a cor para esse ícone, tá? Geralmente, esse ícone de início, ele é só marcado mesmo para início da solicitação, só é colocado aqui para marcar mesmo aonde que está sendo startado esse processo. Ok. Qual que é o segundo passo obrigatório para a gente colocar aqui agora? A gente precisa vir aqui na tarefa, né? A gente clica no ícone de tarefa e arrasta para cá. O que vai acontecer aqui? Para ocorrer uma solicitação, para que o usuário possa fazer uma solicitação, a primeira tarefa que é obrigatória para ele é a abertura da solicitação, né? É a primeira tarefa que vai ser realizada de fato no processo. Quando o usuário clicar no botão nova solicitação, aparecer a listagem de solicitações ali. Então, por exemplo, ele vai clicar nova solicitação, vai aparecer a solicitação aprovação de férias, ele vai clicar nessa aprovação de férias e vai abrir o formulário. Essa primeira sessão, essa primeira fase, que é essa abertura do formulário, a gente tem que definir essa primeira tarefa aqui para esse evento, tá? Então, qual que é o título que a gente vai colocar aqui? Vai ser a abertura da solicitação. Tá? Então, a gente dá um tab aqui, vai ficar o título dentro da tarefa, a descrição. Então, a gente detalha, o usuário irá solicitar férias, certo? Então, a gente já tem os 2 campos aqui dessa tarefa, né, detalhados, que é o título, o que vai ser essa tarefa. Então, a primeira tarefa é a abertura da solicitação, obrigatória, pelo usuário solicitante, e a descrição, o que acontece nessa tarefa. Então, o usuário irá solicitar férias. Quais outras opções aqui que a gente tem, então, para a configuração da tarefa? A gente tem a opção configuração de campos, né, que nesse caso aqui ainda está desabilitado. A gente tem a opção de selecionar se a gente quer enviar esse campo para aplicativo Decision Center, né, para aplicação dispositivo móvel. No caso, se o processo pode ser aprovado via celular, então faz sentido marcar essa opção. No caso, se o processo não é usado dispositivo celular, nenhum dispositivo móvel para aprovação, não faz sentido marcar essa opção. Tratamento em lote, caso o processo seja criado com a possibilidade de que usuários aprovadores possam estar aprovando essas solicitações em forma de lote. Como assim? O usuário aprovador vai entrar na central de tarefas, vão ter várias solicitações semelhantes dentro de um mesmo contexto, e ele vai selecionar todas essas pendências para serem aprovadas todas de uma só vez, ou seja, aprovadas em lote. Se eu quiser que essas tarefas, essas pendências possam ser aprovadas nesse formato de lote, eu tenho que vir aqui e marcar essa opção. Tá, ok? Mecanismo de atribuição. O mecanismo de atribuição a gente já vai ver com mais detalhes aqui, mas é a configuração no caso de para quem que vai ser enviado essa tarefa. A primeira tarefa, por padrão, a gente não vai configurar o mecanismo de atribuição, até porque quem vai fazer a abertura dessa solicitação vai ser o próprio usuário solicitante. Então, por padrão, esse formulário, esse mecanismo, por padrão inicial, é do próprio usuário solicitante. A próxima tarefa que a gente vai colocar aqui na sequência, aí sim vai ser a tarefa que vai ter um mecanismo de atribuição. A gente vai ver, a gente precisa configurar essa opção aqui, dizendo quem que vai ser o aprovador dessa tarefa. Prazo de expiração, no caso, se o processo, se a tarefa, né, se essa tarefa for definida para ter um prazo de expiração, é nesse passo aqui que a gente vai fazer, nessa opção aqui do menu
relacionado à tarefa que a gente vai fazer essa parametrização. Então, lembrando que a expiração, a definição de expiração é por tarefa. Então, eu posso ter uma tarefa que ela vai ter um prazo de expiração e outra tarefa que não vai ter um prazo de expiração, e tarefas com prazos de expiração diferentes entre si, uma com um prazo maior e outra com prazo menor, né? Eu posso ter duas opções aqui, que é o prazo para expiração e a notificação da expiração. Então, o que quer dizer isso? Eu vou configurar uma tarefa para que ela... Lembrando que esse campo aqui é configurado por horas, tá? Então, exemplo, se eu colocar 24 horas aqui de expiração, então essa tarefa vai ter um prazo de 24 horas para poder ser aprovada. Depois desse tempo, ela vai expirar, tá? E eu posso ter uma notificação de expiração. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 24 horas, que é o prazo de expiração dessa tarefa, e eu coloco nesse campo de baixo aqui o valor de 8 horas, que é o tempo, né, que vai ser feita a notificação antes de expiração. Ou seja, a minha tarefa tem um prazo de expiração de 24 horas, mas 8 horas antes de expirar essa tarefa, o usuário aprovador vai ser notificado, certo? Ou, por exemplo, 2 horas. Então, passado 22 horas, então faltando 2 horas para a expiração, vai ser feita uma notificação para o usuário aprovador, informando, olha, você tem uma aprovação aqui pendente para você fazer, tá ok? Por padrão, ele não vem configurado, e eu posso usar variáveis também do processo para definir essa expiração. Então, eu seleciono, né, a opção usar variável do processo para expiração, e eu posso ter, então, o uso de uma das variáveis dentro do formulário ali para dizer que aquele valor relacionado àquele campo vai ser usado para a variável responsável pela expiração ou pela notificação. Então, eu posso dizer, dentro do processo, né, qual o tempo de expiração dessa tarefa? X horas. Qual o tempo de notificação dessa tarefa? X horas. E essas variáveis vão ser, então, utilizadas dentro desse mecanismo de expiração. Ou dentro de outra customização que faça sentido na automação do cliente para o seu processo, certo? Eu posso ter a personificação de notificação, tá? Por padrão, a plataforma BPM envia um tipo de notificação padrão para quando a pendência é enviada para o usuário, mas o administrador do processo pode ter a opção de clicar aqui nesse link personalizar notificações e fazer uma personificação, né? Uma configuração customizada de envio dessas tarefas, tá? Dessas notificações relacionadas a essas tarefas. Eu posso customizar uma notificação para quando a tarefa é criada, antes dela expirar, se eu tiver um processo com tempo de expiração, ou depois que a tarefa expirou, também enviar uma notificação personalizada, tá? Algumas opções, então, que a gente tem aqui dentro dessas configurações de personalizar as notificações, eu posso marcar, se eu for utilizar uma notificação personalizada, eu tenho que entrar aqui e marcar que eu quero usar uma notificação personalizada, eu vou usar ela. A partir do momento que eu marquei essa opção, a notificação padrão do BPM não vai ser utilizada. O que vai ser utilizada vai ser essa notificação que eu vou estar customizando aqui. Se eu customizar ela, mas não colocar nenhuma opção, ela vai ir em branco, tá? Eu posso enviar também essa notificação para o solicitante, além do aprovador receber, no caso da tarefa de aprovação. Se eu quiser, eu também posso marcar para que o solicitante também receba o mesmo e-mail. Posso definir um assunto para essa notificação, colocar um e-mail adicional aqui no campo para e também com cópia, e aqui embaixo eu coloco a definição do tipo da mensagem que eu quero enviar, tá? Lembrando que eu também posso usar os placeholders. O que são os placeholders? São as variáveis do processo que eventualmente eu posso usar aqui dentro
do campo para definir essa mensagem de uma forma mais detalhada, né? Dentro da documentação, né, do DPM, dentro da documentação, plataforma BPM, a gente tem alguns exemplos de placeholders que podem ser utilizados, tá? Customização, a partir de notificações. Está dentro de configuração, Malaquias. Ah, obrigado. Notificações, está aqui. E aqui embaixo tem, então, alguns placeholders que eu posso usar, tá? Então, por exemplo, eu tenho um placeholder, eu quero dizer que o usuário recebeu aqui a notificação do processo aberto de ID número X. Então, eu não preciso colocar ali, né, definir que ele recebeu. Eu posso usar um placeholder, né, para essa informação. Então, por exemplo, o placeholder BPM, underline process, underline instance, underline ID, é um placeholder que ele identifica a instância do processo. Ou o BPM process instance requester é o nome do solicitante do processo e o BPM process name é o nome do processo. A gente tem ainda aqui embaixo outros placeholders que estão disponíveis que podem ser utilizados. Como que eu uso esse placeholder aqui dentro? Então, dentro do texto aqui, eu vou usar, né? Lembrando que aqui a gente tem um exemplo de como que a gente usa esse placeholder aqui dentro. Eu acho que foi tirado. Ah, tá aqui. A gente vai usar o placeholder nesse padrão aqui que ele está definido. Então, como que a gente usa? Vou dar um exemplo aqui. Olá, você recebeu a solicitação de número, qual o número, né? Então, eu não vou dizer o número, eu vou pegar esse número automaticamente a partir do processo que está sendo iniciado. Então, eu vou colocar cifrão, vou abrir e fechar as chaves, e dentro das chaves eu vou colocar o placeholder, né? Essa variável do processo, esse placeholder, que vai identificar qual que é o número da solicitação. Então, olá, você recebeu a solicitação de número, e aí eu coloquei aqui o placeholder dentro do padrão. Automaticamente, quando o usuário receber o e-mail de notificação, para ele vai aparecer, olá, você recebeu a solicitação de número 5, 10, vai aparecer o número da solicitação lá que foi aberta, certo? Então, eu quero dizer que ele recebeu a solicitação de número tal do usuário. Aí eu vou dizer qual que é o usuário. Então, eu vou lá na notificação, lá no placeholder, e vou ver qual que é o placeholder que está relacionado ao nome do solicitante do processo. Então, é o BPM Process Instance Request. E vou colocar ele aqui dentro da notificação. Então, olá, você recebeu a solicitação de número tal do usuário tal. Então, aqui eu já estou dizendo qual que é as informações do processo, do ID do processo e do usuário solicitante. Então, aqui eu já começo a criar uma customização, algo bem específico do cliente para ele usar dentro da sua notificação, ok? Vou cancelar aqui, nesse caso não vou usar, né? E o que eu tenho mais aqui, então, e aí o campo apresentações, onde eu posso editar aqui a cor dentro da tarefa, a cor da borda, qual que é o estilo da borda aqui, então, para fazer uma customização mais do desenho da área de edição. Ok. Então, voltando aqui, a gente configurou, a gente tem o nosso ponto de início, a nossa primeira tarefa, e agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa linkar esse nosso início com essa tarefa. Quando eu clico aqui quando eu clico aqui no meio, dentro, em cima do ícone de início, tem dois ícones que aparecem pequenininhos aqui. O primeiro em cima é o ícone para eu remover o objeto, tá? Então é um xizinho ali para deletar.
e tem um íconezinho aqui que ele faz tipo uma setinha cruzada para cima e para baixo. Se eu clicar nessa setinha, clico, seguro e arrasto ela e trago ela até a tarefa, ele cria essa setinha, tá? Essa setinha indica que, né, a solicitação, o início da solicitação vai estar relacionado a essa primeira tarefa, certo? E eu posso dar um nome para esse fluxo aqui, que é o fluxo de início, tá? Então, esse é o evento que indica o fluxo, certo? A gente vai ver mais para frente aí em outros treinamentos e outras agendas, que esse fluxo aqui ele tende a ser muito mais complexo, com muitas outras opções, além de simplesmente linkar, né, o início da solicitação a uma tarefa ou linkar uma tarefa na outra, que é próxima etapa que a gente vai ver, tá? Então, existem outros fluxos aqui que, por exemplo, a gente pode ter o envio de informações que da G5 aqui para a plataforma, ou o envio de informações da plataforma do BPM para a G5, gravando informações na base, tá? Então, tudo isso pode ocorrer a partir desse fluxo, tá ok? Ok, então dentro do fluxo aqui a gente já tem aqui agora a abertura da solicitação pelo usuário, tá? Então, vamos imaginar assim, que o usuário solicitante abriu o BPM e abriu a solicitação ali, aparecendo o formulário para ele. Mas e aí, o que ele vai fazer a partir desse formulário? Ele precisa mandar essa solicitação para um aprovador. Então, esse envio dessa solicitação para um outro aprovador, a gente chama de tarefa também. Então, a gente coloca uma nova tarefa aqui dentro, e vai chamar ela de aprovação do gestor, tá? Então, qual que é a descrição? Aprovação das férias pelo gestor, certo? Então, aqui está essa tarefa, essa fase aqui, que é o usuário vai abrir a solicitação e vai enviar esse formulário, essa solicitação para o gestor aprovar, ok? E dentro aqui, então, dessa tarefa de aprovação do gestor, a gente vai configurar o mecanismo de atribuição. O que é o mecanismo de atribuição? Quem que vai ser o responsável por aprovar essa tarefa, certo? Aqui a gente tem várias opções agora que a gente pode definir. A primeira opção é a opção usuário. Então, selecionando essa opção usuário, eu tenho que colocar aqui o nome do usuário que vai ser o aprovador. Então, nesse caso, eu coloquei admin. Vai ser o usuário que vai aprovar essa tarefa. Eu vou usar aqui, por exemplo, um exemplo. Vou usar o Rafael.muniz, né, e dou um Enter. Só escrevo o nome do usuário e dou um Enter. E eu acabei definindo. Dessa forma aqui, como está definido esse mecanismo de atribuição, eu estou dizendo que, nesse caso da aprovação do gestor, essa tarefa de aprovação do gestor, o responsável pelo tratamento dessas pendências, dessa aprovação, é o usuário Rafael Muniz, ok? Usuários do grupo ou usuários do papel, né? E grupo e papel. Eu vou explicar essas quatro opções aqui, usuários do grupo, usuários do papel e grupo papel, porque elas são parecidas, mas tem uma diferença aí que é muito importante para quando ser utilizadas, tá? Quando a gente está falando de grupo papel, é relacionado a usuários que fazem parte de um grupo ou de um papel. Então, os responsáveis pela aprovação vão ser os usuários que estão vinculados a um grupo ou um papel. Porém, qual que é a diferença se eu tenho usuários do grupo, ou usuários do papel ou papel? Quando eu tenho usuários na frente aqui do grupo ou papel, quer dizer que quando o usuário solicitante vai abrir aquela solicitação e vai enviar para aprovação, então, por exemplo, eu vou usar aqui usuários do papel e vou colocar o nome do papel aqui, vou usar o aprovação RH, por exemplo. Então, eu estou dizendo que os usuários do papel aprovação do RH vão aprovar essa solicitação.
Quando o usuário solicitante for enviar essa tarefa para aprovação, quando ele vai aparecer lá uma opção para ele abrir qual que é o usuário desse papel que ele quer enviar para aprovação. Ou seja, nesse modelo aqui, o usuário solicitante pode escolher qual usuário daquele papel vai aprovar aquela pendência. Ao passo que se ele escolhe grupo ou papel, vamos usar o mesmo nome do papel, aprovação RH. Então, nesse caso aqui, o usuário solicitante não vai poder selecionar um usuário desse papel para aprovação. Ele vai enviar e a solicitação vai ficar na guia Tarefas em Espera, aguardando que um dos usuários que faça parte desse papel assuma essa pendência para ser tratada. Tá? Então, usuários do papel, o usuário solicitante vai selecionar um usuário aprovador daquele papel e enviar diretamente para que aquele usuário aprove. Essa pendência vai ficar na guia Tarefas desse usuário aprovador. E no mecanismo papel, o usuário solicitante vai enviar a tarefa para o papel e a pendência vai ficar esperando na guia Tarefas em Espera, até que um dos usuários que fazem parte desse papel ou grupo assuma essa pendência para ser tratada. Tá? É muito importante essa diferença, verificar esse contexto aqui desse mecanismo de atribuição. Outro ponto é que é uma perguntinha de certificação, tá ok? A associação é um mecanismo um pouco mais complexo, né? Então, pode ser usado para associar usuários presentes em mecanismos adicionados ou em algum mecanismo adicionado e usar um mecanismo ali referente a outro mecanismo e fazer um vínculo desse mecanismo de atribuição é muito pouco utilizado. Usuário solicitante, o mecanismo de atribuição usado, a aprovação acaba indo de volta para o usuário solicitante. Então, nesse caso aqui, é como se o usuário solicitante fizesse a abertura da solicitação e a próxima etapa é ele mesmo que vai ter que aprovar. Pode ser usado, no caso, o usuário solicitante para tarefas onde o usuário aprovador não aprova a tarefa imediatamente, vê que tem algum ajuste que possa ser feito naquele formulário e cria um gateway onde em vez de ele tem a opção de enviar a tarefa para aprovação e a outra parte do gateway ele enviar a tarefa de volta para o usuário solicitante, colocando ali uma instrução de que algo no formulário precisa ser alterado. Grupo padrão do solicitante, ele vai pegar um grupo configurado aqui no grupo de trabalho, que vai ser o grupo padrão do solicitante, vai ter os aprovadores e quem vai ser o responsável por aprovar vai ser um desses aprovadores desse grupo padrão do solicitante. Tá? Variável do processo, aqui é um mecanismo um pouco mais dinâmico, mas que já é muito utilizado. Tá? Eu posso usar qual que é o tipo da variável do processo que eu posso usar, né, ou o tipo do valor. Então, a opção mais simples de ser verificada aqui nesse nosso caso, a gente está fazendo um processo de férias, onde a gente diz que o aprovador vai ser o gestor. Aqui, nesse caso, a gente vai colocar o aprovador gestor de forma manual. Né? Vai colocar ali um usuário que a gente vai estar enviando só para a gente poder colocar ali e mostrar essa parte básica aqui de construção do fluxo. Em outra agenda, a gente pode fazer um outro processo onde a gente usa esse campo de usuário gestor, trazendo a partir de um serviço externo ou fonte de dados que busque o gestor desse usuário solicitante e automaticamente a gente diz aqui que esse campo do gestor vai ser o mecanismo de atribuição. O que quer dizer com isso, tá? Que quando o usuário solicitante abrir a solicitação, esse campo aqui ele vai ser dinâmico, ele vai estar atrelado a uma variável do processo e a variável do processo vai ser
usada de acordo com o gestor que vai ser trazido da aplicação externa relacionado àquele usuário solicitante. Por exemplo, eu vou abrir a solicitação e eu tenho um gestor. O Rafael vai abrir a solicitação e ele tem um outro gestor, né? Então, na hora que eu abrir a solicitação, o serviço externo vai lá no ambiente externo ou na G5 e vai buscar o meu gestor e vai trazer para esse campo do formulário. Nesse mecanismo de atribuição, eu estou dizendo que esse campo do formulário, onde eu defini esse gestor, que vai ser o responsável pela aprovação. Então, esse processo vai ser enviado para aprovação do meu gestor específico, e enquanto a solicitação do Rafael vai ser enviado para aprovação do gestor específico dele. Então, dessa forma, a gente consegue já criar uma atribuição dinâmica e uma automação mais inteligente no processo, onde as atribuições e aprovações e o fluxo em si começa a trabalhar de uma forma mais inteligente e independente, onde eu diga para ele que, de acordo com tal informação que venha de algum ambiente externo ou de alguma fonte, esse processo siga de uma forma diferente ou de uma forma aonde tal aprovação seja realizada de forma específica, tá? Eu posso aqui dentro da variável do processo definir também um usuário ou um grupo ou um papel, tá? Então, de acordo com o valor, eu posso dizer que por exemplo, eu vou usar um tipo de variável do processo para papel. Eu posso dizer que, de acordo com determinada entrada, essa aprovação seja enviado para um determinado papel ou para outro determinado papel. Vamos usar aqui como exemplo a aprovação de um pedido de compras, né, onde eu tenha dois papéis, um papel que é almoxarifado e um papel que é diretoria. Até determinado valor, então até uma compra de, vamos lá, 10 mil reais, a aprovação vai ser enviada para o papel almoxarifado. Acima desse valor, a compra vai ser enviada para o papel diretoria. Então, eu consigo definir aqui qual que é o papel, apenas colocando dentro do formulário o valor, de acordo com o valor que vai ser feito a compra, por exemplo. Ok? Customizado é um mecanismo que eu vou definir de acordo com uma chave e valor, muito pouco utilizado ainda hoje, tá? Onde esse mecanismo ele vai receber uma chave, um valor, e vai correr de acordo com a definição desse valor dentro do fluxo do processo. Muito pouco utilizado, até porque a parte de variável do processo aqui, ela já supre essa customização de acordo com o valor externo que possa vir para o formulário. E a última opção aqui que a gente tem de mecanismo de atribuição é o uso da aplicação externa. A aplicação externa, como a gente já viu lá dentro da plataforma, é uma aplicação onde a gente tem a criação de uma chave, de um segredo, tá? Como se fosse um usuário de serviço, tá? Como que acontece essa atribuição por aplicação externa? Para tarefas onde a gente não tenha um usuário aprovador que de fato vá ali e vá fazer essa aprovação. Eu posso ter um cenário onde eu tenho um fluxo, onde nesse fluxo eu vou gravar informações no ambiente externo, tá? E no retorno dessas informações, essa tarefa já vai ser previamente aprovada por essa aplicação para cair numa outra fila, onde essa fila possa depender de um gateway, por exemplo, alguma outra forma de automação. Como essa gravação das informações ela é feita via uma regra externa, possa ela ser via uma API, via uma lambda da AWS, ou via uma regra LSP na G5, essa regra externa, essa API, essa lambda, essa regra LSP, vai ter toda uma chamada da API da plataforma, e essa chamada vai fazer a validação dessa aplicação, vai passar os valores dessa chave, desse segredo, autoaprovando essa tarefa,
e mandando ela para a próxima etapa, tá? É um mecanismo que envolve um pouco de uma customização aí, um pouco mais baixo nível, mas o administrador do processo consegue ter um total controle ali de como que está seguindo o andamento do fluxo. Nesse caso aqui, para exemplo, vou usar como usuário e mandar para o próprio usuário admin, tá? Mecanismo de atribuição. Depois que eu coloquei aqui CT, eu clico em salvar e ele vai ficar, então, salvo aqui no mecanismo de atribuição. E lembrando que eu tenho que linkar, então, essa primeira tarefa com a segunda. Então, eu clico aqui nas setinhas e linko, então faço essa ligação da primeira tarefa com a segunda, dizendo que o usuário solicitante vai abrir a solicitação e vai mandar para aprovação do gestor. Por padrão aqui, o fluxo ele vem com esse nome prosseguir, tá? Eu posso alterar, e eu vou alterar aqui, que é o nome que vai ser usado lá para o usuário solicitante visualizar a opção que ele vai poder selecionar. Nesse caso aqui, como vai ter uma opção só, o usuário solicitante não vai poder selecionar, é a opção que ele vai visualizar ali para enviar para a próxima etapa. Eu vou só colocar aqui, então, para que seja mais visível para a gente, aprovação do gestor, que é o que o usuário solicitante vai verificar para enviar. Outras opções do fluxo aqui, nesse caso que a gente tem o serviço de integração, caso a gente tenha esse serviço. O que é o serviço de integração? Eu tenho um serviço dentro do fluxo onde, a partir desse momento, eu vou ou buscar informações numa aplicação externa para configurar o formulário, né, trazer essas informações e ter um formulário auto-preenchido, posso ter isso também, ou os valores desse formulário vão ser enviados para essa aplicação externa e para serem gravados na base de dados dessa aplicação externa. E para usar isso, eu vou usar aqui, então, esse serviço de integrações. Algumas outras configurações que eu tenho de conexão aqui, os tipos, né? Espessura do fluxo, estilo de conexão, tipo de conexão e a cor desse meu fluxo. E também a ponta da flecha que eu posso mudar ali, colocar ela maior, menor ali e mudar essa configuração, ok? Então, eu fiz essa configuração do fluxo, liguei essas duas tarefas. É um processo bem simples, então eu vou abrir a solicitação, vou mandar para aprovação do gestor, lembrando que eu tenho que finalizar o nosso fluxo. Então, aqui vai ser o ponto de fim, né? Então, eu abri a tarefa, o solicitante abriu a tarefa, preencheu o formulário, mandou para o gestor, e o gestor vai fazer, então, o passo final, que é a aprovação. Então, aqui eu estou dizendo que é a opção que vai aparecer para o gestor lá, que é a aprovação, certo? Eu posso configurar também o serviço de integração após a aprovação do gestor para gravar a informação na base, né? Lembrando que depois da aprovação do gestor não faz sentido eu fazer uma coleta de informações do ambiente externo para a plataforma. O que faz sentido aqui depois antes da finalização do processo é a gravação mesmo das informações do processo para o ambiente externo, ok? Então, aqui eu fiz a configuração do fluxo, bem simples aqui, com duas etapas, né? E eu vou fazer o quê? Vou publicar e vou salvar esse processo, tá? Nesse caso aqui, ele deu informativo, salvo e publicado com sucesso. Caso eu tenha esquecido algo aqui, desconfigurar alguma coisa, na parte de baixo aqui ele vai aparecer, né, o indicativo de qual informação que eu possa eventualmente ter esquecido de colocar, certo? Então, só se aparecer aqui, só dar uma olhada, né, qual é a informação que ele aparece aqui para corrigir, e eu corrijo dentro do fluxo e publico e salvo novamente esse fluxo. Ele já está disponível agora para ser utilizado? Sim, esse fluxo já está disponível para ser utilizado, porém, os usuários solicitantes não vão conseguir abrir a solicitação por causa das permissões que devem ser atreladas
ao processo ali, ao recurso do processo, para que eles possam visualizar, tá? Então, mais uma vez, vou duplicar aqui e mais uma vez vou entrar no papel relacionado ao usuário que a gente está usando de exemplo, que é o usuário solicitante. Então, vou vir aqui no menu Tecnologia, Administração, Autorização e Gestão dos Papéis. Vou acessar aqui o papel solicitante processo BPM, né, que tem aqui o nosso usuário solicitante relacionado a ele. Vou vir em permissões. Dentro da aba de permissões, agrupando por serviço, eu vou procurar por todos os serviços com o nome Workflow. Cada vez que eu publico um processo novo, ele vai entrar aqui na lista do Custom, tá? Que são processos customizados. Então, dentro do Custom / Workflow, é onde eu vou ter que procurar a opção do processo ali para liberação para o usuário. Então, dentro aqui da lista, eu já vejo que o processo que eu acabei de criar, aprovação de férias treinamento 2, que é esse processo que a gente acabou de definir, tá? Então, eu vou vir aqui, buscar no Custom Workflow esse nome do processo que eu criei e vou selecionar aqui iniciar. Isso que quer dizer que agora eu estou permitindo que os usuários que estão relacionados a esse papel, que estejam vinculados a esse papel, possam também iniciar as solicitações desse processo, tá? Por uma melhor prática, assim, a gente sempre sugere que essas permissões elas sejam segmentadas, né, por papéis diferentes, para que o administrador do processo consiga cuidar, né, administrar os usuários, os papéis dos usuários que têm acesso a determinadas solicitações e não a outras, né? Então, aprovação de compra, por exemplo, eu deixei aqui relacionado a esse mesmo papel, mas por recomendação, assim, e para uma melhor organização dessas permissões, o processo de aprovação de compra, por exemplo, ele podia estar relacionado a essa permissão dentro lá do papel almoxarifado, ou solicitações almoxarifado. E lá dentro das solicitações almoxarifado, o usuário teria essa opção iniciar sinalizada, e dentro aqui das solicitações do processo BPM geral, por exemplo, onde todos os usuários podem solicitar férias, estaria marcado aqui a opção iniciar para esse processo, ok? Então, só uma dica aí para segmentar e organizar melhor as permissões de acordo com os processos que vão ser utilizados. Depois de marcado, então, a opção para iniciar, eu venho aqui no botão salvar, e agora o usuário solicitante já consegue, então, abrir essa solicitação. Vou entrar aqui, então, com o outro navegador, com o usuário solicitante, só um minuto. Ok, abri aqui, agora eu já estou com outro usuário, com o usuário solicitante. Vou vir aqui, então, SeniorX Platform, BPM Central de Tarefas, lembrando que o usuário solicitante vai na Central de Tarefas. Vou clicar em Nova Solicitação. Não é nenhum desses processos aqui, né, que a gente criou. Aqui aparece os mais utilizados. Vejam que aqui está a solicitação de férias treinamento 1, não é o processo que a gente quer. Então, vamos clicar em ver todos, está aqui. O processo que a gente quer é o aprovação de férias treinamento 2. Vou clicar nele. E agora apareceu aqui o formulário para o usuário colocar as informações solicitando férias. Vejam que lá dentro do fluxo, a gente colocou que o fluxo que o usuário solicitante ia encaminhar para o aprovador tem o nome aprovação do gestor. A gente vê essa informação aqui dentro do enviar para. Veja como que ficou a aprovação do gestor. Então, esse é o campo que é relacionado ao fluxo. E o responsável que tinha ficado definido ali dentro
do fluxo, nesse caso, admin. Vamos colocar o assunto, então, aqui, solicitação de férias. Né? Colocar aqui umas informações de matrícula. Colocar o nome, a data que eu saí de férias. Colocar aqui para o dia 21 de agosto, quantidade 30 dias. Gestor, colocar o Weber. Ok. Então, selecionei aqui as opções, coloquei ali os dados que eu quero da minha solicitação e vou enviar a solicitação. Lembrando que essa solicitação ela não vai aparecer na guia tarefas e nem na guia tarefas em espera. Ela vai aparecer na guia solicitações. Tá? Então, aqui já aparece a tarefa pendente aqui, aprovação de férias treinamento 2, de número 625. Tá? Se eu clicar aqui na setinha para baixo, vai vir todos os detalhes dessa solicitação e quem que é o usuário responsável pela aprovação. Ok. Vou voltar então lá na seção do usuário que eu estou administrando o processo e criando, e é o mesmo usuário que recebeu a aprovação, ok? Eu vou nessa outra aba aqui, então, entrar lá no menu BPM e vou lá na central de tarefas, certo? E dentro da guia tarefas, então, eu vou ver que o usuário tem a pendência 625 para ser aprovada, certo? Eu vou clicar nela e vou ver os dados que o usuário selecionou. Vejam que aqui agora o enviar para mudou, ele aparece aprovação. Se vier do lado, é o mesmo fluxo que eu coloquei para finalização, depois do usuário aprovador tratar essa tarefa, ele vai enviar para aprovação. É essa informação que coloca aqui. Veja que não tem nenhum responsável, porque depois dessa aprovação, é a aprovação final. Tá? Então, todas as informações que o usuário colocou, os detalhes da tarefa, se tiver algum anexo, nesse caso não, o histórico da solicitação, todos os passos que a solicitação teve até chegar nessa etapa, e aqui o andamento do processo. Vejam que o andamento do processo, ele apresenta as informações de acordo com o desenho do fluxo. Tá? Então, aqui o aprovador ele consegue ver aonde que o processo está parado, qual que é a tarefa dele, a pendência que está com ele e o que vai acontecer depois. Nesse caso aqui, depois dessa aprovação, ela vai finalizar essa solicitação e não vai acontecer mais nada depois, ela vai para o seu fechamento. Tá? Mas há casos que o aprovador vai visualizar aqui, opa, então tem alguns outros passos depois que a pendência pode seguir, ok? Nesse caso aqui, o usuário vai visualizar e enviar para aprovação final. Pronto, finalizou, a pendência 625 sai do board do aprovador, tá? E o usuário solicitante, então, tem uma notificação lá dizendo que a sua solicitação foi encerrada, né? Então, se a gente vier aqui agora na guia solicitações do usuário solicitante, a gente tem que ver que aquela solicitação 625 de férias, ela já não está aparecendo mais aqui nessa parte, porque por default, padrão, na guia solicitações, abre as pendências que estão em andamento. No caso, para a gente visualizar a solicitação encerrada do usuário, que é a solicitação que ele fez, a gente vem na guia encerradas dentro de solicitação, e aí aqui embaixo a gente vai ver aqui a solicitação já feita, né, dizendo que o usuário aprovou e o status dela é tratada. Nesse caso, o que quer dizer que a solicitação já foi finalizada e não há nenhuma ação mais para ser realizada dentro desse processo, ok? Rafa, a gente tem alguma dúvida, alguma entrada aí no chat? Só uma dúvida que colocaram aqui, que perguntando se o usuário do grupo é o grupo do SGU. E aí eu respondi que não, que é o usuário da plataforma. Isso, não, a gente não pode confundir o grupo aqui da plataforma com o grupo do SGU, tá? É possível usar um usuário de um grupo no SGU
Sim, mas é preciso fazer uma customização para isso. Não é esse o caso aqui. Nesse caso, o grupo que a gente está relacionando aqui dentro é esse grupo aqui dentro da plataforma, tá? Essa gestão de grupos aqui não está relacionado com os grupos do SGU, ok? Mais alguma coisa? Pessoal, de pergunta não tem mais. Tá, ok. Vou seguir aqui, vamos criar mais um exemplo de fluxo agora, então, tá? Só para a gente ver essa parte do processo, desse fluxo do processo um pouco mais extenso, tá? E para a gente usar como exemplo amanhã na parte de configuração dos gateways, tá ok? Vamos fazer a construção, então, agora do nosso fluxo de aprovação de compras, tá? Vamos lá. Então, a gente vai fazer um novo fluxo aqui dentro, um novo processo. Vamos voltar, então, para a lista de processos. Esse nosso processo de férias finalizou, tá? Esse nosso novo processo agora, ele vai ter mais de 2 etapas, tá? Então, o usuário solicitante vai criar a solicitação e ele vai passar por mais 4 etapas, que vão ser a aprovação de compras, o orçamento, a validação de cadastro de um item e criação do item. Inicialmente dessa forma obrigatória, desse jeito, tá ok? Então, vamos lá. Como que a gente começa a construir, então, o nosso fluxo? Dentro do editor de processos. Então, mais uma vez, vamos lá. Menu SeniorX Platform, BPM Processos. A gente vai entrar aqui na tela de editor de processos e vamos clicar no botão Novo Processo. A gente vai fazer um fluxo, então, inteiro, do zero. Então, vai ser um BPM em branco. Tá? Vamos criar todo ele. Ok. O título desse nosso processo, vamos chamar ele de aprovação de compras. Treinamento 2. Então, aprovação de compras, treinamento 2. Só um minutinho. Certo. A categoria, vamos chamar de compras. E a descrição, processo para solicitação de compras de novos itens. Ok. Vamos selecionar um ícone para essas nossas compras. Que é algo que faça mais sentido. Aqui, ó, compras. Legal. Vamos também marcar a visibilidade das variáveis como sempre visível, para a gente ver todas as variáveis. Tá? Lembrando que enquanto a gente não tiver o nosso formulário criado aqui, a gente não consegue salvar esse nosso fluxo. Então, vamos clicar aqui no botão ECM e vamos criar um novo formulário para relacionar nesse nosso processo de compras. Então, vamos clicar em criar novo, digite o título, vamos colocar mesmo o título, aprovação de compras, treinamento 2, ok, continuar, e vamos criar os campos, certo? Vamos em ações, novo campo, criar o nosso primeiro campo, que vai ser o item. Item, que vai na descrição é o item de compra. Né? O que vai ser comprado? Geralmente esse item tem um código lá dentro da base que é utilizado para compra. Como ele tem um código, então eu não sei se esse código é texto, é inteiro, vamos deixar ele como texto por enquanto, tá? Para a gente poder utilizar
esse formato. Aí depende muito de como que está definido esse código dentro da base do cliente, né? Da base de dados lá. Então, vamos quebrar a linha aqui, salvar, temos nosso primeiro campo item. Vamos colocar um novo campo, então, se ele tem um item, ele tem uma descrição. Descrição, a gente vai usar como descrição já um campo texto longo, tá? Um texto maior, então, que é para a gente poder colocar uma descrição mais detalhada. Então, descrição do item da compra. Certo, vamos dizer que esse campo aí de descrição vai ter 3 linhas aqui para o usuário solicitante descrever aqui o que está sendo comprado, certo? Vamos colocar uma quebra de linha, salvar, pronto. Ó. Vejam que o campo de descrição ele fica um pouco maior aqui que o campo de item, aqui o campo normal, né? Ele tem 3 linhas, ele é um formato bloco aqui que dá para escrever uma quantidade maior de caracteres, certo? Vou vir em ações, colocar um novo campo e eu vou chamar esse campo de à vista e vou dizer que ele é booleano, né? Ele vai setar se a compra será à vista ou a prazo, né? Então ele vai colocar aqui, né, marcar se ele é verdadeiro ou falso, né? Se é um campo, se a compra vai ser feita com pagamento à vista ou se o campo vai ser feito, se a compra vai ser feita com pagamento a prazo, ok? Vou salvar, então ele vai ficar aqui o flagzinho para o solicitante marcar, certo? Vou colocar mais um campo, ações novo campo. O que nossa compra precisa obrigatoriamente, além do item, do tipo que vai ser feita a compra? Então, todo item tem um valor unitário, certo? O valor é do tipo decimal, que é o valor de compra do item, né? Então, o valor de compra do item é o valor unitário aqui, e ele é do tipo decimal, certo? E eu vou dizer quantas casas que eu vou ter nesse valor. Vou ter 2 casas, né? É um valor ali de compra, então, por padrão, 2 casas, ok? Vou quebrar uma linha aqui. Uma outra opção, vou colocar um novo campo, que eu preciso é quantidade, né? E essa quantidade vai ser inteiro. O que é essa quantidade? Quantidade de itens que serão comprados. Eu vou comprar um parafuso, eu vou comprar um parafuso só, né? Ou um pacote, quantos pacotes, né? Então, quanto daquele item que vai ser comprado. Ok, vou colocar um campo pequeno aqui, certo? Vou quebrar uma linha, salvei, beleza. Eu tenho um valor unitário e eu tenho uma quantidade. Com base nisso, eu posso ter um valor total dessa compra para esses itens. Então, em ações, vou colocar um novo campo e vou chamar de valor total. Esse campo também vai ser decimal, com uma quantidade de 2 caracteres, né? Descrição dele, valor total da compra do item, né? E ele é um campo calculado, né? Não vou colocar esse valor aqui manual, eu vou fazer com que o formulário calcule para mim de forma automática. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar as variáveis, as próprias variáveis do formulário que eu estou usando. Então, vamos salvar aqui por enquanto sem o campo calculado, para eu ver o nome dos campos que eu estou usando. Então, eu vou usar o campo valor unitário, né, que ele ficou com um nome um pouquinho diferente aqui, tá do ladinho. Então, eu vou usar esse nome de atributo da base que ele definiu, né, e vou usar o campo, o atributo quantidade, que é esse valor aqui que foi definido no BPM. Ok, então eu vou lá no valor total e agora sim vou fazer o cálculo. Como que eu faço o cálculo para usar a variável? Como a gente tinha visto anteriormente, eu vou usar cifrão e entre chaves aqui eu vou colocar o nome do atributo da base de dados relacionado àquele campo. Então, o primeiro que eu vou usar vai ser o valor do atributo do valor unitário.
e vou multiplicar, né, pelo atributo da base de dados relacionado à quantidade. Então, qual que vai ser o cálculo que vai ser feito? Ele vai pegar o valor unitário, multiplicar pela quantidade e eu vou ter o valor total da compra do item, tá? Nesse formato. O atributo da base de dados eu tenho que colocar dentro de chaves, ok? Salvei, pronto. Tá pronto o meu formulário, tá? Formulário básico aqui para o processo de aprovação de compras, tá? Aprovação de compras, treinamento 2, ok, vou salvar. Lembrando que agora a gente tem que voltar lá dentro da informação dos processos e vincular esse formulário que a gente acabou de criar nesse processo. Então, está aqui, aprovação de compras, treinamento 2, seleciono ele, marco aqui, vinculo e clico no botão salvar. Agora sim, automaticamente, esse formulário que a gente acabou de criar, ele está relacionado a esse processo, tá ok? Eu vou fazer agora a gente vai começar a construir o nosso fluxo, que eu falei de todas aquelas etapas ali, para esse nosso processo. Então, eu vou vir aqui em fluxo, no editor do fluxo, pronto, beleza. Primeira coisa que a gente tem que lembrar de fazer, colocar a nossa marcação de início do processo. Então, coloco o início aqui, ok. E a próxima tarefa obrigatória é a de preenchimento das informações pelo usuário solicitante. Então, coloco a tarefa e defino ela, criação da solicitação. Posso dizer que é a abertura da solicitação de aprovação de compras, ok? Então, vou colocar a tarefa aqui relacionada à solicitação do usuário e já vou fazer a ligação desse processo aqui, dizendo que esse aqui vai ser o início, certo? E aí eu falei que eu vou ter mais uma tarefa, que vai ser a aprovação de compras, certo? Então eu vou colocar aqui, pode ser que ela fique um pouco diferente aqui na ordem, se fique meio estranho, mas é para mostrar depois como que a gente vai fazer essa validação toda, tá? Então, depois da abertura, a gente vai ter a aprovação de compras. Vai passar pelo processo de aprovação, certo? Então, e aí eu vou ter um mecanismo de configuração aqui relacionado, tá? Nesse caso aqui agora, a gente pode começar a definir já um papel, né, para aprovação. Então, eu vou duplicar, né, vou lá dentro do tecnologia, administração, autorização e gestão de papéis e vou criar um papel, novo papel, vou chamar ele de aprovação de compras, treinamento 2, né? Descrição do papel, vou colocar o mesmo, né? E vou relacionar o usuário admin para ser aprovador dessa etapa desse processo. Então, já criei o papel, né? Aprovação de compras, treinamento 2, que vai ser o papel responsável por essa aprovação. Então, eu vou vir no mecanismo de atribuição e vou dizer que é um papel que vai ser responsável por essa aprovação. Vou salvar. Para facilitar, para aumentar, melhorar um pouquinho aqui a visibilidade de como que funciona esse mecanismo de aprovação papel, eu vou selecionar mais um usuário aqui dentro desse papel, para depois para um desses usuários precisar assumir essa tarefa, ok? E aí eu vou linkar, então, essa primeira tarefa com essa segunda, né? E esse fluxo aqui eu vou chamar de aprovar compra. Ok, então já tenho uma primeira etapa de aprovação. Eu vou criar uma segunda etapa de aprovação dentro aqui do meu fluxo, que eu vou chamar de orçamento. Então, terá aprovação do orçamento.
certo? E aqui dentro também, agora eu vou ter mais um papel, né, dentro dessa aprovação desse orçamento, mas eu vou criar um outro papel aqui. Vou voltar, então, vou criar um novo papel, vou chamar ele de aprovação de orçamento, treinamento 2. Ok, e vou também relacionar os mesmos usuários aqui que estão relacionados. Vou relacionar um a mais, tá. Vinculei os usuários dentro do papel. Esse vai ser o nome do papel, ok. E aí, esse mecanismo da atribuição de orçamento agora, eu vou definir ele como usuários do papel. Eu primeiro defini como papel, e esse aqui eu vou definir ele como usuários do papel, né? Para mostrar depois aquela diferença entre enviar uma aprovação para um mecanismo papel e quando usuários do papel. Ok, salvei. Vou fazer a ligação desses fluxos aqui e chamar ele de aprovar orçamento. Ok, já tenho mais uma etapa de aprovação, né? Vou criar mais uma. Então, depois de feita a aprovação de compra e a aprovação do orçamento, eu vou fazer uma etapa chamada validar cadastro do item, né? Realiza a validação do item a ser comprado no sistema. Então, o usuário nessa etapa, o usuário vai ver aquela etapa, aquele processo, se aquela aprovação, aquela compra do item foi aprovada e foi aprovado o orçamento, então ele tem que ver se aquele cadastro desse item existe no sistema. Um processo um pouco mais manual, tá? Para essa fase aqui do desenvolvimento, mas a gente já está contando que existe ela aqui dentro. Então, eu vou dizer que para esse caso aqui, eu vou mandar para o próprio usuário admin fazer essa aprovação. Ok. Vou linkar essas fases aqui e chamar ela de validar item, validar cadastro. Ok. Tenho mais uma etapa. Então, se validar o cadastro, ok. Depois de validado o cadastro, a última etapa que eu vou fazer desse nosso processo, então vai ser a criar item. E vai ser a criação do item no sistema, caso ele não exista. Mas nesse ponto, até esse ponto aqui, a gente não está validando ainda se ele existe ou não, a gente só está definindo ele dentro do fluxo. E para mecanismo de atribuição, eu vou definir ele como o usuário também. O usuário admin também vai ser o responsável. Salvar, ok. Vou fazer a linkagem dessas duas tarefas, dá o nome desse fluxo de validar item. Ok. Então, aqui eu defini todas as etapas de aprovação desse processo, por toda a parte de automação que esse fluxo vai seguir, desde a criação da solicitação da compra pelo usuário solicitante, passando pela aprovação, pela validação do orçamento, validação do cadastro do item no sistema, criação do item do sistema, e a gente não pode esquecer, então, de finalizar esse nosso fluxo. Então, aqui vai ser o fim, e eu faço, então, a ligação desse processo, né, dessa etapa de criação do item com o fim, e vou chamar ele de encerramento. Ok? Então, aqui eu acabei de criar agora todo esse processo, e vou salvar e publicar ele, certo? Então, salvei e publiquei, lembrando que, mais uma vez, só salvando e publicando, o processo já está disponível para ser utilizado, mas ele não está visível para os usuários solicitantes lá poderem utilizar essa solicitação de compras. Como que eu faço lembrando mais uma vez, como que eu faço essa definição
da permissão para que o usuário solicitante possa abrir essa solicitação. Eu vou lá no papel, responsável por esse processo, né? Então, eu tenho um solicitante processo BPM, que nesse caso é o papel que eu estou usando aqui, que eu tenho o meu usuário solicitante vinculado, né? E dentro desse processo eu vou em permissões, vou agrupar eles por serviço, vou procurar pelos serviços do workflow e os processos, quando publicados, eles ficam dentro do domínio custom/workflow. Aqui dentro, então, eu vou encontrar, procurar encontrar o nome do meu processo que eu acabei de criar. Nesse caso, o nosso é o aprovação de compras treinamento 2, e eu vou marcar a opção para o usuário poder iniciar essa solicitação. Vou salvar, e agora o usuário já consegue também fazer a abertura aqui dessa solicitação, tá ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente, o que a gente precisa seguir. Certo. Rafa, a gente tem mais alguma dúvida antes de finalizar essa etapa? Não. Tá bem tranquilo. Tá, beleza. Pessoal, a gente não consegue ver quem está participando desses treinamentos, tá? Então, caso tenha alguma dúvida depois, ou vocês queiram compartilhar alguma ideia, dar alguma sugestão de melhoria, ou criticar alguma coisa, tá? Pode ficar bem à vontade, pode me chamar, pode chamar o Rafa, ou pode chamar o Breno Souza no Teams. Compartilha com a gente esses feedbacks, que é bem importante, tá? É o primeiro que a gente está fazendo, tá? A gente está junto também com o pessoal aprendendo a fazer essa disponibilização de conteúdo de forma mais efetiva, assim, e ajudando na construção desse conteúdo e compartilhando também bastante coisa, né, que a gente às vezes sabe um pouco e vai para disponibilizar para ajudar o pessoal. Então, esse feedback é bem importante, tá? Lembrando que amanhã a gente vai, a partir das 14 também, a gente vai ter a última parte, né, dessa validação do fluxo. Então, a gente terminou esse fluxo aqui até esse ponto. O que a gente vai fazer amanhã? A gente vai pegar esse fluxo que a gente fez e vai melhorar ele, tá? Colocando alguns pontos de desvio aqui, vai construir alguns gateways dentro dele, para que ele se torne um pouco mais inteligente, dinâmico, para que a automação consiga se resolver de uma forma mais independente, sem precisar muita ação manual aqui dentro, tá ok? E aí, depois dessa apresentação de amanhã, dessa fase de amanhã, a gente vai mudar de sala, né? E aí o Breno com o Rafael vão aplicar um quiz, tá? Para ver aí, para vocês verem como que foi para a gente ver o aproveitamento desse treinamento. É muito importante, né, fazer esse quiz, validar essa etapa de pergunta e resposta, principalmente para quem pretende posteriormente fazer as provas de certificação, né? Esse quiz não vai ser uma prova de certificação, mas as perguntas que estão disponibilizadas no quiz, elas fazem parte da certificação, sim, tá ok? Tá, é bem importante. Posteriormente, dentro de alguns dias, a gente vai disponibilizar o calendário dos próximos treinamentos, certo? Lembrando que na primeira quinzena de setembro a gente vai ter esse mesmo treinamento básico do BPM para o público Latam, certo? Em espanhol. A gente vai ter ainda outros treinamentos em algumas sextas-feiras que a gente vai chamar, acredito que a gente vai chamar de sexta-feira do suporte, onde a gente não vai estar fazendo um treinamento
tão extenso como esse, mostrando os detalhes, mas a gente vai fazer algumas coisas mais específicas e diretas. Como que eu configuro, então, a fonte de dados como uma tabela dentro do formulário? Ok, a gente vai pegar especificamente e fazer um treinamento específico, mais rápido, somente dessa parte, né? Para depois disponibilizar isso de uma forma para que seja mais rápido, né? Para que os usuários não precisem ficar procurando todas essas informações em algum lugar, né? E demorar para achar isso, certo? E também a gente vai tá trabalhando na liberação do nosso bot, né, ainda, para que a gente inicie um processo onde possivelmente em algumas quintas-feiras a gente vai fazer o monitoramento do bot, onde a gente vai pegar e responder diretamente as perguntas dos usuários pelo bot, sem que seja o bot respondendo, sim nós mesmos do suporte, tá ok? Se não tiver mais nenhuma dúvida, daí a gente pode seguir para finalização. Rafa, tem mais alguma coisa? Não? Não, Malaca. Tranquilo, então. Beleza, pessoal? Depois, se quiserem compartilhar o feedback com a gente, fiquem à vontade, tá? E aí, por hoje, é isso, tá? A gente vai finalizando, certo? E aí, amanhã a gente volta de novo para concluir esse treinamento nosso. Tá ok, pessoal? Brigadão, tá? E esperamos para a próxima. Obrigado, pessoal, pela atenção. Valeu, Rafa. Obrigado. Obrigado, Malaca.